gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Estou aqui, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, sou a evangelista Patrícia e quero estar aqui lendo com vocês e que Deus possa nos falar poderosamente. Pela manhã eu li esse capítulo, o capítulo 64, foi muito forte, falou muito forte comigo, sabe? E aqui no capítulo o capítulo de ontem foi o capítulo 62. Aí no capítulo 62, 63, tá falando que Deus salva e vinga seu povo. Nós comentamos ontem. E ações de graças e confissões e súplica do povo de Deus, né? Porque o povo, eles estavam suplicando ao Senhor pela libertação. Aqui em Isaías 63, então eles estão pedindo, né? O seu Espírito Santo. Esses versículos está mostrando aqui as três reverências, a obra do Espírito Santo no êxodo de Israel, mostrando, né, uma obra de salvação. Eles estão pedindo para ser salvos. Há uma orientação lá no êxodo, eles estão lembrando da orientação que Deus deu ali. E também eles estão... e também há um oferecimento de descanso. Depois que eles foram lá levado pela Babilônia, e outros reis depois vieram invadir a Babilônia e tomaram eles como escravos, eles não sabiam mais o que era descanso. E aqui entrando no capítulo 64, eu achei assim tremendo. A Bíblia é toda tremenda, irmãos, mas aqui assim, aqui está escrito no capítulo 64 assim: se fendestes os céus e descestes, e se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama, a lenha faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Esse é o Salmo 64 de Isaías 64. Fé oficial, obrigado. Muito legal você estar aí comigo aí, né? Monique também, obrigado pelo presente aí. E aqui, gente, no capítulo 64, do 1 até o 12, é a continuação da oração de Isaías, dessa vez orando para que Deus venha, descesse numa manifestação de terremoto a fim de punir as nações e salvar Jerusalém e salvar Sião, porque realmente foram predições, né, bem pesadas. Aqui Isaías, né, considerado o maior profeta messiânico, e aqui ele está pedindo numa manifestação, né, através de um terremoto, a fim de que as nações que estavam de punir as nações e salvar a Jerusalém, o qual faria um pai. Aí no 64, verso 4, porque eu conheço um hino assim muito lindo: desde a antiguidade, ainda não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, ainda não se ouviu, ainda não se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então aqui no Isaías 64, né, está falando assim. E esse versículo no 64, do 1 até o 12, eu já falei com vocês que é a continuação da oração de Isaías. E no 64:4 está falando que desde a antiguidade ainda não se ouviu, ainda não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.
Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há, irmãos. Não adianta fazer uma imagem de escultura e declarar que aquela imagem é seu Deus. Não adianta, porque Deus, ninguém fez Deus. Deus é incriável, Deus é perfeito, Deus é excelente. E aqui, em 64:6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento que se arrebentam. Nós somos pessoas incorretas. É a misericórdia de Deus que nos alcança dia após dia. Dia após dia, né? Então Paulo ele pronuncia esse versículo em 1 Coríntios 2:7. Vamos dar uma olhadinha lá? Na primeira carta aos Coríntios 2:7. Ele pronuncia 1 Coríntios 2:7. Está nos dizendo o seguinte, 2:7. 1 Coríntios 2:9. Não sei o que eu coloquei. Capítulo 2:9. Está escrito assim, olha: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem algo preparado para nós que amamos ao Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 2:9. Aqui está falando assim que ele fala, né, como apoio ao fato de que o ser humano pecador ignora que Deus tem cumprido em Cristo, mas Deus cumpriu em Cristo todas as suas promessas e tem cumprido, porque quando fala assim, tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. E aqui também está falando, olha, trapo no 64:6, está falando assim, justiça são como trapo de imundícia. O pecado e a culpa transformaram os israelitas em semelhança às roupas íntimas sujas. De tanto as pessoas quando pecam em exagero, né? Aqui ele foi considerado um trapo de imundícia, que não há arrependimento. E no 64, verso 8, está falando assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Suas mãos. Isaías fala, Senhor, Tu és o oleiro, nós somos o barro, obras das Suas mãos. Faça o que quer conosco. Deus faz o que quer com o barro, né? Ele pode moldar o Senhor, nós somos comparados como um barro, para que Deus possa moldar o nosso caráter. E aqui, essa metáfora do 64:8, quando fala, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Ele está falando assim, esta metáfora apronta para a soberania de Deus que molda o indivíduo, as nações e a história da humanidade. Deus, as pessoas podem até falar que Deus não está no controle, mas nada foge do controle de Deus. Deus está no controle, Ele está no controle. E aqui, gente, no 64, do 10 a 11, vou ler para vocês, as tuas santas cidades estão feitas em um deserto, Sião está feita como um deserto, Jerusalém está destruída, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam no nosso país foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação.
conter-se-ias tu ainda sobre estas calamidades? Ó Senhor, ficarias calado e nos afligirias tanto? E no 64, do 10 até o 11, de forma profética, Isaías descreve Jerusalém e o templo em ruína e desolação que mais de 100 anos depois seguiram ao cativeiro. Aqui ele está, a predição que ele está fazendo aqui no capítulo 64, que é um capítulo bem pequeno, né? Bem pequeno. E aqui eu queria, se vocês não guardaram nada desse capítulo, eu queria que vocês guardassem, tá? Desde a antiguidade ainda não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti, que trabalha como aquele que nele espera. Deixa eu ver se tem alguma palavra diferente aqui no 64, né? Como falasse assim: como gostaríamos que tu rasgastes os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Ela seria como a água que ferve em cima do fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a sua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizestes coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu, as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além desse Deus. Ninguém, gente. Não há outro Deus desde a antiguidade. Esse é o capítulo 65 de Isaías. Curta, compartilhe. Eu sou a evangelista Patrícia.